Saudações novamente, pessoal. Então, eu vou puxar aqui o PDF da aula 3, que vocês encontram lá no meu site, na área da disciplina, né? A ideia é mostrar brevemente tudo aquilo que foi comentado em sala de aula, tá? Então, a gente viu a questão das variáveis, tá? Os tipos, aliás, primeiro os tipos de dados, né? O que você pode ter, o que você não pode. Depois as variáveis, as constantes e alguns operadores, tá? Lá no final a gente viu a questão de entrada e saída. Então eu vou tentar tratar brevemente com exemplos cada um desses tópicos aqui, tá? Os tipos de dados eu já mostrei extensivamente na aula, mas eles se resumem a o que você quer armazenar dentro de uma determinado espaço de memória, determinada variável ou constante, tá? Então eles podem assumir valores do tipo caractere, do tipo numérico, ou até mesmo numérico com casas decimais, né, com precisão, tá? O que a gente precisa ter noção? Você vai ter que interpretar os problemas e saber, será que eu preciso de um número inteiro? Será que eu preciso de um número com casas decimais, um número real? Será que é um caractere? Então isso depende do problema. O que vocês forem implementar ali vai exigir um determinado tipo de variável, tá? O tamanho do número que você quer armazenar ou o tamanho do dado que você quer armazenar vai dizer qual tipo de dado você precisa utilizar. Então, se o teu número é pequeno, ele está entre esse intervalo aqui, por exemplo, de menos 32.768 até o positivo dele, você pode utilizar um short. Agora, se o teu número, por exemplo, é 100.000, é maior do que isso aqui, tá? Então, você vai ter que partir para um tipo de dado que tenha uma capacidade maior, tá? Já vou deixar uma dica para vocês aqui bem de início, do jeito que ele está escrito aqui, 2.147 ponto tal, tal, isso aqui não vai funcionar no inteiro, tá? Isso aqui é só uma representação ali do PDF, tá? Então sempre vocês vão digitar sem pontuação os números. Por quê? Porque o número com o ponto, ele vai entender float ou double, tá? A vírgula ela não existe, tá? A vírgula só está representando o valor aqui, mas lá na programação a vírgula não existe. Então toda vez que você colocar um ponto, ele vai entender que é uma vírgula. Então esses números grandões aqui, vocês vão precisar digitar eles seguido, sem essa separação no meio aqui, tá? Eu estou comentando isso porque eu vi, teve alunos que me questionaram com dúvidas na aula passada, e o problema era esse, ele não estava aceitando um número grande lá porque estava digitando com ponto no meio aqui, né? Então estava colocando um ponto aí ele não aceitava, beleza? Mas vamos voltar ao nosso a aula aqui, os tipos de dados, né? Então esses são os tipos de dados e vocês escolhem um dependendo do problema que vocês precisam resolver, tá? Como que a gente cria uma variável, tá? A variável, pessoal, sempre vocês vão declarar um tipo de dado, tá? Então sempre vai ser o tipo dela, que é um desses aqui em negrito, e um nome, tá? O nome dela, conforme eu comentei na aula, ela não pode ter espaço, ela não pode começar com um número, então 2 alguma coisa, por exemplo, não vai funcionar, tá? Então sempre vocês vão ter que criar ela seguindo um determinado padrão. Eu vou criar aqui umas variáveis exemplificando. Então, por exemplo, uma variável caractere. Então, char, né, que é o tipo de dado, eu vou chamar isso daqui de variável 1, tá? E sempre lembrem de colocar o ponto e vírgula no final, tá? Sem o ponto e vírgula, ele não vai entender que o teu comando terminou, tá? O ponto e vírgula é o final de cada comando, certo? Uma variável do tipo inteira, então int variável 2. Ó, se eu tentar dar um espaço aqui, ele não funciona, tá? Sempre ou eu deixo junto, ou eu utilizo o underline, tá? É muito comum se utilizar essa nomenclatura aqui, beleza? Sequência, posso utilizar uma variável float, variável 3, ou até mesmo double, lá quando vocês precisam fazer contas muito complexas, com muitas casas depois da vírgula, né? Um número decimal muito preciso, então, vocês podem utilizar o double. Esses aqui são os tipos mais comuns, tá? Existem todos aqueles outros lá que eu mostrei para vocês, tá? Mas em resumo, a maioria dos problemas vocês conseguem resolver com esses tipos primitivos aqui, certo?
Isso aqui são declarações de variáveis. Então eu criei uma variável que ela pode receber um número inteiro, um número com vírgula e assim por diante, um número real. Tá? Então isso aqui é uma declaração. Eu só criei a variável. Ela não tem valor nenhum ainda. Se eu quiser atribuir um valor para ela, eu posso utilizar o sinal de igualdade. Tá? Então a variável 1, o caractere, ele é sempre entre aspas simples. Tá? Sempre você vai utilizar aspas simples. Quando for char, é aspas simples. Lembrem disso. E eu posso representar qualquer coisa aqui. Por exemplo, o P. Tá? Outra situação. Inicializar um número. Eu posso inicializar aqui 12, por exemplo. Tá? Um número real. Eu posso inicializar ele aqui, ponto, alguma coisa. Tá? O double, mesma coisa. 0.00005. Tá? Vou tirar um zero aqui. Então é um número com uma precisão bem maior, certo? Isso são variáveis inicializadas. Antes, quando a gente só tinha variável, ela era só declarada. Agora a gente tem uma variável inicializada. Ela já tem um valor lá dentro, certo? Posso mudar o valor dessa variável? Posso. Então eu posso vir aqui, trocar o valor da variável 1, que antes era P, agora vai ser A. Então, esse comando de atribuição, esse sinal de igualdade aqui, ele significa uma atribuição. Tá? Então, sempre que vocês quiserem substituir o valor de alguma coisa, variável 2 igual a alguma coisa. Tá? Então, vocês vão usar esse sinal de atribuição. Tá? A gente viu também ali alguns operadores, certo? Esses operadores, eles servem na prática para fazer cálculos ou para fazer comparações e assim por diante. Tá? Então a gente pode fazer uma conta aqui, por exemplo, 10 mais 50. O que vai acontecer? A variável 2, que antes tinha 12, agora ela vai receber o resultado dessa operação. Então eu utilizei um operador de soma, 10 mais 50, ela vai receber 60, certo? A mesma coisa é válida para as outras variáveis ali. Então eu posso utilizar ali a variável 3, ela era 123,90. Vamos supor que a gente queira a metade desse valor. Vocês podem fazer o seguinte, uma operação como qualquer outra. Se eu fosse colocar aqui 123,90 dividido por 2, ele vai fazer o cálculo, tá? Ou ainda, eu posso usar a própria variável, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. A variável ficou variável. Variável. Isso, agora sim. A variável 3 vai receber ela mesmo dividido por 2, tá? Então isso são exemplos de operações que vocês conseguem fazer aí, tá? Eu mostrei para vocês durante a aula também uma curiosidade a respeito do tipo de dado char, tá? O tipo de dado char, no caso aqui a variável 1, ele pode também receber valores numéricos, tá? Por quê? Porque ele armazena cada caractere como um dígito internamente. Para nós aqui na programação ele é um caractere, ele é o A, ele é o B, ele é o C e assim por diante. Só que lá internamente ele é um número que representa esse caractere, tá? Isso daí se chama tabela ASCII, tá? Então só para vocês saberem que isso é possível, tá? Então essa tabela é padronizado no mundo inteiro. Cada caractere ela tem um número correspondente, né? Então aqui, se abrir, a gente pode visualizar. Então tem aqui o número decimal, na Wikipédia a gente pode ver ó, o número decimal e o caractere que ela representa, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, as letras maiúsculas, né? O 65 é o A, 66 é o B e assim por diante, tá? Então isso foi uma curiosidade que eu mostrei para vocês durante a aula aí, tá? Então os tipos de dados eles são compatíveis sim, em alguns casos, tá? Outra coisa que é bom vocês prestarem atenção. Se você criar aqui uma variável, deixa eu criar aqui, resultado, igual 12,5 menos 10. Tá? Isso aqui, o resultado é 2,5, certo? Só que tem um porém. O tipo de dado que a gente está usando aqui é um inteiro. Então o que vai acontecer?
isso daqui vai ser transformado em 2. Ele vai cortar as casas decimais, então ele arredonda o número. Então tome muito cuidado quando vocês estiverem fazendo cálculos aí, para não usar o tipo de dado errado, senão o teu resultado pode dar errado. Então ao invés de 2,5 ele vai retornar 2, certo? Então, coisas aí que eu sugiro que vocês testem. Criem variáveis de vários tipos, atribuam valores, façam cálculos com ela e vejam como elas se comportam, tá? Para finalizar esse vídeo aqui, a gente precisa mostrar isso na tela de alguma forma, né? Então a gente precisa ter um jeito de ver o resultado disso tudo sendo executado. Então eu vou criar aqui uma variável char c igual a, por exemplo. Tá? Isso está aqui na sequência do nosso PDF, tá? Que são os comandos de entrada e saída. Tá? Quando vocês quiserem imprimir alguma coisa na tela, como eu já falei lá, usa o printf. Tá? Então o valor da variável vai ser alguma coisa. Se eu quiser imprimir o C aqui, lá no PDF vocês têm uma tabelinha de tipos de dados. Então o caractere, né, que é o char, a gente utiliza o %C. Então vamos lá. Dentro do printf a gente tem um texto entre aspas dupla, não confundam isso. A variável caractere é aspa simples, o texto aqui é aspa dupla. Tá? Então aqui dentro desse texto a gente vai utilizar essa diretiva, %C. Se fosse um inteiro, você volta na tabelinha aqui, inteiro, decimal com sinal, %D, tá? E assim por diante. Tá? Se a gente quiser imprimir isso, a gente coloca dentro do printf, utiliza a vírgula para dizer eu vou passar algum parâmetro, então essa aqui é só a diretiva, ela me diz, ó, vai ser impresso um caractere nessa posição do texto. Qual o caractere que vai ser impresso? A variável C. Então, aqui, deixa eu até trocar o nome para não ficar confuso, eu vou chamar isso de variável C. Então tá aqui, ó, variável C. Beleza? E não esquecer do ponto e vírgula. Joia? Salvei. Para executar teu código, sempre vocês vão utilizar esse botão aqui, Build and Run, tá? Que é a engrenagem mais a flechinha. Vocês podem utilizar o Build e depois o Run, ou esse aqui que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então tá aqui o nosso código, ó, variável A. Dou Enter aqui, ele fecha. Se eu mudar o valor dela aqui, a variável é a mesma, ele vai assumir o valor que estava naquele momento. Tranquilo, pessoal? Esse é um comando de impressão. Certo? Eu posso fazer diferente. Eu posso não deixar nada dentro dessa variável e tentar rodar. O que vai acontecer? Ele vai imprimir um lixo ou nada. Nesse caso aqui ele não imprimiu nada, porque não tem nada na memória nesse exato momento. O comando correspondente, aliás, o oposto ao printf, é o scanf, tá? Que é o comando de leitura de dados. Então, esse comando ele funciona muito parecido, só que ele não leva texto nenhum. Você simplesmente vai dizer o que você quer ler. Então, %C, porque eu quero ler uma variável do tipo caractere. E sempre tomem cuidado de fazer isso aqui, ó. Dá um espaço entre os dois aqui. Então, ele vai ser sempre espaço, % alguma coisa. Tranquilo? Isso consome o enter do buffer do teclado, tá? Próximo passo, eu posso dizer que parâmetro que eu quero utilizar no scanf, ou seja, quem eu quero que armazene o valor que o usuário vai digitar. Quem que a gente quer? A variável C. Né? Ponto e vírgula aqui. E um último detalhe que é essencial no scanf. O printf você imprime normal, o nome da variável. O scanf sempre vai ter um e-comercial aqui, porque a gente quer que ele altere esse valor lá na memória, não simplesmente leia. Tá? Então só esses detalhes aí que vocês têm que tomar bastante cuidado. Tá? Então se eu executar ele agora, o console ficou parado. Não tem nada na tela, não tem nada me indicando o que fazer. Mas eu sei que eu tenho que digitar um caractere. Então eu digitei T, beleza? O que eu sugiro como recomendação? Sempre que vocês forem ler algum dado do usuário ali do teclado, coloque uma frase, um printf antes, explicando o que fazer. Tá? Então insira um caractere, 2 pontos. Beleza? Executei de novo. Agora sim, ó. Agora ele está parado ali, mas eu sei, ó, eu tenho que digitar um caractere. Então vou digitar U.
Beleza, a variável é U. Tranquilo, pessoal? Então, a parte de entrada e saída seria isso. Um detalhe que acho que eu esqueci de comentar, vocês podem ter, além de variáveis, vocês podem ter as famosas constantes, que são aqueles valores que não mudam, né? Por exemplo, a gente tem aqui o π, né, da matemática, lá, 3.1415, alguma coisa. Tá? Conforme eu falei na aula, toda vez que você colocar um const antes da variável aqui, ela se torna uma constante. Ou seja, eu nunca vou poder fazer isso aqui, ó, trocar o valor dele. Tá? Por quê? Na hora de compilar, na hora de executar, ele já vai me mostrar um erro dizendo que esse valor aqui é constante e não deve ser alterado. Tá? Então esse tipo essas constantes pré-definidas, vocês utilizam o const. Outra forma de se fazer isso é utilizando uma constante com define, tá? Que aí geralmente você define ela antes do teu programa iniciar, tá? Isso aqui já é feito em tempo de compilação, aí no caso. Então define pi 3.1415. Tá? Ela é um pouco diferente a sintaxe porque ela não leva o tipo de dado e nem o sinal de igualdade aqui, tá? Mas as duas funcionam exatamente iguais, tá? Questão de variáveis, entrada e saída, pessoal, é mais ou menos isso. Vocês têm lá no PDF comandos com vários atributos, né? Então eu poderia ter aqui mais uma variável inteira, por exemplo, e imprimir as duas aqui, né? Então tem uma série de outras coisas que eu não expliquei aqui no vídeo, mas que estão lá no PDF. Então isso aqui é um ponto de partida para vocês começarem a desenvolver os exercícios aí. Tranquilo? Faltou a parte dos operadores que eu mostro no próximo vídeo. Valeu, pessoal!